5. Quando eu tinha cerca de 11 anos, minha família e eu nos mudamos para essa nova casa. E durante os 7 anos seguintes que moramos lá, todos os tipos de coisas inexplicáveis aconteceram. Bom, ele fala que a primeira coisa eram as vozes. Ele ouvia muito chamar o nome dele, ou era a voz da mãe, ou era a voz do pai, mas ele ia ver, não tinha ninguém. Igual você, que ouve eu toda hora, né? Nunca vi. Todo dia ela tá lá. Mãe me chamou? Não. Todo dia é isso. Pai me chamou? Não. É a mesma coisa. Ele fala que certo dia ele tava atrasado pra um compromisso. E aí chamou a mãe, ouviu a mãe chamar. E bem aquela coisa de mãe, né? Levanta, acorda, você vai se atrasar. Vamos, 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 sabe assim? E era a voz dela. E aí ele levanta, meio acionado assim, tá bom. Aí ele levanta, na hora que ele olha, não tem ninguém, e aí ele lembra que os pais dele estão fora da cidade. Só que como ele era uma pessoa muito cética, e aí ele fica, não, provavelmente foi um negócio da minha cabeça, porque eu sonhei, porque eu sabia que eu tinha que acordar, e aí, né, sei lá, a minha mente fez eu ouvir a voz da minha mãe, eu acho que eu ouvi a voz da minha mãe pra eu poder acordar e não perder hora. Ok, beleza. Faz até sentido, se fosse a única coisa que aconteceu lá, né? Geralmente é assim. E ele conta. Outra coisa que acontecia com frequência eram dispositivos elétricos que ligavam sozinho, como a televisão, o AC, não sei o que é AC, não faço a menor ideia do que seja um AC. Ar-condicionado? Pode ser, não sei, Também não sei. não sei. O AC, não sei o que é. Máquina de lavar, essas coisas começavam a ligar sozinhas durante a noite. Principalmente à noite. Durante o dia também, mas principalmente à noite. Tipo, do nada a máquina de lavar liga, você vai ver, não tem nem roupa lá dentro, porque ninguém ligou a máquina, mas ela está batendo o ar ali, entendeu? E ele fala que nessa época ele só tinha 15 anos. Ele não acreditava muito nessas coisas, não dava muita atenção. E ele tinha uma avó que sempre falava pra ele que não podia ficar pensando nesse tipo de coisa, entendeu? Que quanto mais você pensa ou você fica falando sobre, mais força você dá pra entidade e não sei o quê. Bom, pra resumir, é mais ou menos assim. Ele falava que não acreditava, mas acontecia as coisas, ele inventava desculpa, falava que não era, mas ele aí lembrava da avó dele que acreditava e falava que não podia pensar, ele falava, putz, mas e se for mesmo? Ah, mas se for também não pode falar, não pode pensar, então o negócio dele era ficar ignorando, entendeu? Se eu não tô te ouvindo, você não tá aí, se eu não tô te vendo, você não existe, era só o que ele fazia. Até que, quando ele tinha 16 anos, ele começou a acordar quase todas as noites, entre 3 e 4 da manhã. Que muitas dessas vezes ele acordava suando muito, e só que assim, ele lembrava que era sonhos agitados, mas ele não lembrava do sonho em si. Ele só acordava muito suado, como se tivesse sido aquele sonho que você fica assustado, meio pesadelo, ou, né, alguma coisa nesse sentido. Mas ele nunca lembrava o que eram esses sonhos. Às vezes ele acordava ouvindo gritos do lado de fora da janela. Mais de uma vez, a janela simplesmente abriu sozinha. Mas como tinha um parque do outro lado, eu não sei se era tipo condomínio, a casa dele, como que era, mas tinha um parquinho de criança. Então, tipo, ele acorda, a janela dele abre, ele acorda e ele pensa que foi provavelmente alguma criança dos vizinhos que estava pregando uma peça, alguma coisa assim. Sempre tinha alguma coisa. E foi indo toda noite, ele acordando entre 3 e 4 horas. Numa determinada noite em particular, ele acorda como todas as outras noites, e na hora que ele vira para a esquerda para olhar o telefone, né? O telefone deve ser celular, né? Creio eu. Para saber as horas, eis que ele dá de cara com uma figura vestida toda de preto, da cabeça aos pés, parada bem na porta do quarto. Ele diz que ele surtou absurdamente, mas ele não conseguia se mexer, ele não conseguia levantar, ele não conseguia gritar, ele não conseguia fazer nada tipo paralisia do sono. E aquela figura parada ali. E aí ele ficou olhando aquilo assim, aí ele fechou bem os olhos, fechou. Quando ele abriu, a figura ainda estava lá. E assim, ele fechou e abriu os olhos várias vezes. Não é aquela coisa tipo que você acorda, você ainda tá meio acionado, você acha que foi alguma coisa, mas quando você vai ver não tem nada ali, sabe? Tipo, foi. Pode ser que seja alguma coisa, pode ser que não, mas foi muito rápido, você não sabe se foi uma sombra ou se é o seu olho que tá meio embaçado, que você tava dormindo. Isso é uma coisa. Mas ele não, ele abria e fechava os olhos várias vezes e a figura não saía de lá, gente. Figura toda de preto, plantada na porta do quarto olhando pra ele. 3, 4 da manhã, gente. Não. Como assim? E ele fala que agora, quando ele olha pra trás, que ele lembra, é que na época ele ficou muito assustado, ele não, né? Mas agora, o pouco que ele lembra. O pouco, né? Ele disse que ficou bem marcado, isso aqui.
Que lembra como se fosse ontem, mas a impressão que ele tem hoje, olhando pra trás, é que era uma mulher. Então você imagina, uma mulher toda estranha, toda de preto, parada na cama, preto da cabeça aos pés, te encarando. Enfim, ele fala que ele ficou com muito medo, que ele abriu e fechou os olhos várias vezes, e o negócio não ia embora, ele ficou assim quietinho, aí ele pensa, tá na hora do lençol, ficou assim quietinho, conseguiu voltar a dormir. Quando ele acordou, ele estava exatamente na mesma posição, ele não se mexeu a noite inteira, não se virou a noite inteira, ele congelou do jeito que ele tava. Porque aí não tem mais o que dar desculpa, né, gente? Sim. Uma coisa é a janela abriu. Não tem vento, a janela abriu sozinha. O vizinho, o filho do vizinho tá 3 horas da manhã, ele tá aqui, entendeu? A criança, 3 horas da manhã, tá aqui me sacaneando, abrindo a minha janela. Super. Sim. Perfeita explicação. Era essa a explicação que ele tinha, entendeu? Mas aí, nesse caso, não tem mais o que negar, né, gente? Não tem mais. E aí ele fala que ele fica muito aliviado porque ele não acreditava em nada. Hoje ele é, tipo, super crente, ele acredita sim, porque foi muito impactante. Mas a sorte é que ele já estava em processo de mudança quando isso aconteceu. Ele já estava para sair da casa. Então ele ficou mais tranquilo, né? Porque eu acho assustador. Muito. De madrugada.